Fala, meus amigos, tudo bom? O vídeo de ontem eu fiz uma explanação sobre alguns acontecimentos atuais, levantei aí as teorias que estão discutindo na internet, quem poderia ser o futuro líder global, que em escatologia muitos acreditam que será aquele que é chamado de o anticristo e por aí vai. E na minha explanação eu expus ali alguns pontos de vista em relação à espiritualidade, pontos de vista teológico, escatológico, geopolítico, tudo misturado. E alguns comentários me chamaram bastante atenção e eu vim aqui trazer eles para a gente fazer uma reflexão em cima disso e quem sabe sanar algumas dúvidas, tá? O primeiro comentário é do Diego Campos, que diz o seguinte: eu respeito, mas discordo. Daqui a pouco vai dizer que vem OVNIs nos buscar. Aí não, parça. Aí você já está viajando. Esqueceu que Deus é espírito? E um espírito, em espírito, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Imaginar é algo legal, é criativo. A única coisa que concordo é com o tamanho do universo. Perdão. E se de fato estamos sós. Mas, na minha opinião, não há tecnologia. Há poder e o poder vem. Jesus mesmo atravessou a porta. Onde estavam os discípulos? Ele usou tecnologia? Ah, mano, revê aí o que você está falando. Diego, primeiro, obrigado por você me enviar o seu comentário, tá? A princípio, cara, o teu comentário, apesar de ser interessante, ele é carregado de um excesso de autoafirmação religiosa e, ao mesmo tempo, uma espécie de desrespeito à opinião alheia. E eu não estou dizendo que você é uma má pessoa com isso. Quando eu digo que existe uma falta de respeito à opinião alheia, é porque no vídeo anterior eu deixei bem claro que se tratava apenas da minha visão, em como eu enxergava a situação e como eu interpreto todo esse universo da espiritualidade envolvendo Deus, envolvendo volta de Cristo, etc, 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 tá? Quando você cita o exemplo aí dos OVNIs, né, daqui a pouco vão dizer que são OVNIs voltando à Terra. Cara, em primeiro lugar, quando a gente fala em vida fora da Terra, a gente está falando de seres extraterrestres, ou seja, que não nasceram aqui, que não são oriundos dessa Terra. E aí você pega o próprio Deus e coloca nesse mesmo patamar, porque ele não é daqui. Ele pode ter criado isso aqui, ele pode ter criado o universo, mas ele não é daqui, ele não é oriundo daqui. Tá? O próprio Cristo, quando esteve em carne entre a humanidade, ele disse, né, o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. Como eu falei no vídeo anterior, existe uma espécie de romantização exagerada dessas questões, né? É um jogar de purpurina em cima disso, onde nós entendemos o mundo espiritual numa dimensão muito, como eu posso dizer, muito hollywoodiana, sabe? Muito mitológica. Acho que a palavra certa é essa. Nós enxergamos o que entendemos ser mundo espiritual de uma forma muito mitológica, sendo que em aspectos científicos, quando você vai para a física quântica e quando você se aprofunda um pouco nessas questões, você percebe que mundos paralelos são completamente possíveis, que vão além da questão do espaço-tempo. Se você não entende nem o básico, nem o conceito básico do que é espaço-tempo, você vai viajar nisso aqui que eu estou falando. E quando você fala assim, aí não, aí já está viajando, parça, por quê? Se a minha explanação ela foi embasada, se antes de externar essa explanação eu deixei bem claro que se tratava de uma teoria em que eu acredito profundamente por uma questão de fé, e por que você fala que se está viajando, sendo que você não está no futuro para saber como vai acontecer, você nunca saiu do planeta Terra para dizer como é que é lá, você nunca esteve no que a Bíblia chama de terceiro céu para saber como é lá, você não esteve no dia da criação, você não esteve no dia que Jesus andou em carne diante dos homens, então como é que você pode afirmar que eu estou viajando e que você está completamente correto em sua convicção? Sendo que a minha própria convicção, e quando eu chamo de convicção, eu digo apenas por uma questão de acreditar ser, apenas uma questão de fé. E nem certeza eu tenho, porque a fé diz... O que a Bíblia define como fé? É a firme certeza do que não estamos vendo, mas do que esperamos. A gente está esperando alguma coisa, do ponto de vista da fé, que a gente não sabe o que é.
Você nunca viu Deus. Você não sabe como é Deus. Quando você fala a questão de OVNIs, vão dizer que a volta de Cristo é como OVNIs voltando até... Cara, de um ponto de vista humano e meramente científico, seria completamente possível as pessoas interpretarem assim. Quando você vai ali no Velho Testamento e você lê a passagem quando o profeta Elias foi levado ao céu, que uma carruagem de fogo pegou o profeta e levou. Como é que uma pessoa naquele tempo, há milênios atrás, iria descrever uma tecnologia que nem nós, em era moderna, conseguiríamos descrever caso víssemos uma? É só uma pergunta. Eu vou citar um exemplo para você. Isso não tem muito tempo. Há uma comunidade indígena, não sei se foi indígena ou se foi uma tribo africana, foi uma coisa assim. Vocês podem pesquisar e com certeza vão achar a respeito disso. Os caras tinha um pessoal de um outro país que teve um problema no avião, uma coisa assim, precisou fazer uma espécie de pouso forçado. E parou no meio de uma ilha, de um lugar na mata fechada, tá, onde tinha uma tribo indígena, uma tribo, enfim, não sei dizer, enfim, acho que era uma tribo indígena. E o avião pousou ali. Quando o avião pousou, todos eles se ajoelharam e ficaram adorando como se fosse um deus. Eles não sabiam o que era aquilo. Passou-se um tempo, quando se voltou naquela ilha, você se encontrou várias imagens construídas pelos próprios habitantes que se assemelhavam a um avião. Porque o que veio do céu para eles, como eles não tinham conhecimento, era algo do outro mundo. Agora, imagine você sentar com uma pessoa dessa que nunca viu um avião e essa pessoa ter que explicar com as palavras dela, dentro das limitações que ela possui, de conhecimento e tal, para ela te explicar um avião. Ela vai dizer que estou aqui conjecturando, ela vai dizer que é um imenso pássaro de ferro que desceu do céu e dentro desse pássaro haviam pessoas dentro que eram os deuses. Você está entendendo? Há uma cena no filme de Thor, no primeiro filme, que eu gosto bastante. Há um diálogo entre Thor e não me lembro quem. E o personagem principal fala o seguinte: olha, aqui nesse planeta vocês chamam de... Vocês separam a questão de magia e ciência. De onde eu venho é uma coisa só. Pegando isso como exemplo, imagine que você pudesse voltar no tempo. Você, Diego Campos, imagine que você pudesse voltar no tempo. E na sua mochila você carregasse... Você voltasse não muito tempo, voltasse a 500 anos atrás. Você botasse na sua mochila um celular, um notebook, alguns remédios, remédios simples, que curam dor de cabeça, que curam infecções. Imagine isso. Tudo isso que eu citei que está dentro da sua mochila são de origem tecnológica. Foram construídos a partir de estudos científicos. E você pudesse voltar no tempo. E aí você chegasse e encontrasse uma pessoa que estivesse com uma infecção muito grave naquele tempo, e você tivesse, por exemplo, uma amoxicilina bem forte ali dentro da sua mochila, e você desse para essa pessoa tomar, e essa pessoa fosse curada da infecção dela. Essas pessoas de muitos anos atrás, que não possuem o conhecimento que você tem, como elas te chamariam? Muito provavelmente de mágico, de feiticeiro, de mago, sendo que você usou meramente ciência. Imagine você chegar e abrir o seu notebook diante de pessoas que nunca viram uma tecnologia como essa e imagens passassem nesse notebook, iriam chamar você de mago. Alguém que mostra coisas da vida em um objeto mágico. É preciso se colocar no lugar do observador que fez os registros. Se você não tiver essa sensibilidade, você vai interpretar de uma maneira muito mitológica
algumas coisas que foram registradas na Bíblia. Você falou, e Deus é espírito. Vamos lá, cara. O que é o espírito? Você saberia me responder? Muito provavelmente, você vai usar como argumento apenas o que está escrito na Bíblia. E eu respeito isso. No entanto, mesmo sendo um homem de fé, a explicação que tá na Bíblia ela é extremamente limitada para que você possa destrinchar de maneira honesta o que se trata o Espírito. Lembra que eu falei sobre aquela questão de espaço-tempo, universo paralelo, outros universos, que nós poderíamos chamar também de mundo espiritual, que está aqui e que não está aqui? O Espírito é a mesma coisa. Há um consenso entre a ciência que não poderia, de certa forma, haver vida sem carbono. Só que agora, depois de alguns estudos, já estão conjecturando o futuro da vida sem carbono. Um tipo de vida que não é baseado em carbono. Quando você para pensar em vida em outros planetas, normalmente você para pensar o seguinte, poxa, para haver vida em outros planetas tem que ser exatamente igual à Terra, porque a vida tem que surgir a partir do carbono, um exemplo. Mas a questão do carbono permitir a vida a partir do carbono, é uma realidade nossa, desse mundo aqui, nessa esfera do espaço-tempo. Em outro lugar, completamente desconhecido, pode ser o contrário. A vida, ou o que nós entendemos como vida, pode ser simplesmente algo que não parta do carbono. E para eles, para esse tipo de vida, seria impensável um tipo de vida baseado em carbono. Então, se colocando no lugar desses possíveis seres em outra dimensão, em outros planetas bem distantes de nós, nós somos um verdadeiro milagre cósmico. Da mesma forma que se nós descobríssemos essas pessoas, elas seriam consideradas por nós um grande milagre cósmico. Então, o que é o Espírito? Deus é Espírito. O que é o Espírito? Humanamente falando, você não pode explicar. Mas como eu te falei, aquele exemplo do filme de Tóquio, eu acho muito interessante. Vocês separam magia e ciência. Eu aqui no meu... E para nós é uma coisa só, de onde eu venho. Aqui na minha vã ignorância, na minha maneira de enxergar as coisas, como homem de fé, inclusive, para mim, a espiritualidade e ciência são a mesma coisa. Só que a gente insiste em separar. Espírito é uma outra forma de existência. Que nós queremos fazer essa separação de matéria e espírito. O que cientificamente falando é embasado, faz sentido. Mas e se o espírito for, entre aspas, bastante aspas aqui, uma outra forma do que nós chamaríamos de matéria no nosso espaço-tempo? Não sei se você conseguiu me compreender, não sei se eu me fiz claro. Tem uma frase muito interessante do reverendo Caio Fábio que eu passei anos meditando nela e algumas pessoas não estão prontas para isso. Onde ele diz que Deus não existe. Ele é. Porque para existir, você precisa ter um início. Você precisa fazer parte, materialmente falando, desse espaço-tempo onde nós estamos inseridos. Para existir, do ponto de vista científico e do ponto de vista da limitação humana, você precisa ter a origem do carbono, ter ligação com o carbono, ser um estilo de vida originado do carbono. Você precisa um dia ter nascido, ter uma origem e tal. Então, por mais que você não tenha um fim, você precisa... Então, assim, dentro desse aspecto, nós não podemos afirmar que Deus existe. A ciência, muito provavelmente, jamais vai provar que Deus existe.
Porque Deus não se coloca em um laboratório para fazer um teste e falar, pô, cientificamente falando, nós chegamos à conclusão que sim, Deus existe. No máximo, nós teremos evidências para discutir do ponto de vista científico a existência de um ser superior que criou tudo e todos. Mas afirmar categoricamente, com a limitação que nós temos, muito provável. Deus é muito mais do que existir. A maior prova, ao meu ver, a maior prova de que a eternidade, o eterno existe, é comprovada através da ciência, através do espaço. Quando você tem noção do que é o universo, que aparentemente é eterno. Dizem que o universo teve início. Passei aqui. As perguntas estão passando aqui, eu não vi, enfim. Dizem que o universo teve um início, tal. Mas antes do universo, algo existia. E antes disso, algo existia. E antes disso, algo existia. Porque, particularmente, eu não acredito que a vida surja do não vida. Então, isso está muito além do que a gente pode pensar. Então, Deus é espírito. Deus não pode ser explicado, Deus não cabe na religião, Deus não cabe na ciência e muito menos dentro de uma convicção baseada ou somente em religião ou somente em ciência. Deus é grande demais para isso. Vale lembrar que no livro de Gênesis fala que eu e você fomos formados através do barro, do pó da terra, e o Criador soprou no ser humano o fôlego de vida, o seu espírito, fazendo o ser humano se tornar alma vivente. Assim sendo, como eu interpreto isso, apesar de ter algumas opiniões muito polêmicas acerca da narrativa de Gênesis, eu não estou dizendo que o que Gênesis relata não aconteceu. O que eu estou querendo dizer é que a linguagem que é usada em Gênesis é mais didática do que propriamente factual. Isso não quer dizer que algo não tenha acontecido, que algo não caminhou daquele jeito, tá? Mas a forma de se explicar é meio que mitológico no sentido de parábola. Não exatamente como aconteceu, porque quem escreveu Gênesis não estava lá. Isso veio da tradição oral. Como é que você vai explicar toda essa complexidade da criação do mundo, do universo, do ser humano, de uma maneira simples para pessoas extremamente primitivas como nossos antepassados, principalmente aqueles que fizeram parte da construção dos escritos que hoje juntamos tudo ali e formou a Bíblia. Isso não quer dizer que não aconteceu. Mas, ao meu ver, não foi exatamente como está escrito. E isso não desmerece a narrativa de Gênesis para mim. Então, essa matéria superior, entre aspas, né? Essa forma de vida superior soprou naquilo que era limitado, algo que era ilimitado, o seu espírito, a sua essência. Tanto é que quando nós começamos a estudar a Bíblia, o Evangelho e tal, a gente ganha aquele entendimento que nós não somos descendentes dessa terra, que nós vamos voltar à nossa origem. O pó da terra? Não. Todas as religiões da terra, isso é muito interessante, todas as religiões da terra, a palavra religião significa religar, voltar às origens. Todas as religiões da terra, em algum ponto, falam em voltar da origem. Se conectar com a origem, com aquilo que nos originou. Então essa discussão sobre espírito, Deus é espírito, ela é muito complexa e não cabe em interpretações limitadas como a sua, como de alguns cientistas e como a minha. Eu estou sendo apenas sincero aqui para você, explanando. Cara, eu ia responder mais comentários, ficou só no teu aqui. Vamos lá. Aí você fala que é espírito e está em vários lugares ao mesmo tempo. Enfim, é uma forma de existência que está além da nossa compreensão. Espaço-tempo, que vai além do espaço-tempo. Cristo, o Messias, mesmo manifesto em carne, existem relatos na Bíblia que deixa subentendido que ele se trasladou.
Existem outros relatos na Bíblia que seus discípulos foram praticamente transladados, que atravessaram parede. A fuga de Pedro, por exemplo. E aí? Você falou que o tamanho do universo, tal. Na minha opinião, não há tecnologia, há poder. É como eu falei pra você, cara. O que a gente chama de poder, em aspectos humanos, nós podemos chamar de tecnologia avançada. Porque como eu falei pra você, ciência e espiritualidade, elas não se separam. O dogma da religião e o dogma da ciência causam essa separação, mas não existe essa separação. Porque a ciência tenta entender a vida, tenta entender como as coisas surgiram, de onde vem, para onde vai. A espiritualidade faz você tentar se entender sua própria existência, de onde você veio e para onde você vai. A espiritualidade, no contexto geral, é isso. Então, perceba que há uma grande semelhança entre as duas coisas. Quando a gente para falar em tecnologia, tal, como você falou aí, vamos parar para pensar na criação. Vamos parar para pensar na criação do universo, as leis do universo. As leis da física. Como podem leis tão... A lei da gravidade, com todo respeito aí a alguns amigos terraplanistas que me seguem, meu intuito aqui não é ofendê-los, mas também eu não acredito, não tenho essa mesma visão que vocês, tá? Então me permitam usar um exemplo a partir daquilo que eu acredito, tá bom? A lei da gravidade, pô. A lei soltou, caiu. Quem criou isso? Quem criou as leis do universo? Quem criou as leis da natureza? Quem criou as leis da física? É um algoritmo muito preciso do Criador. Se isso não for uma forma de tecnologia que está além do que a gente... A cura... Gente, vamos parar para pensar aqui. Tem uma cura de Jesus que sempre me chamou a atenção. Pô, o vídeo está enorme, mas enfim. Vamos parar para pensar numa cura de Jesus, onde ele cura um cego passando lama nos olhos dele. Ele cospe na terra e passa lama nos olhos do cego. Ele poderia simplesmente dizer, fica curado e pronto. Mas por que ele fez aquilo? Algumas interpretações teológicas vão dizer que ele queria testar a fé do cego, para que ele acreditasse, fosse lá lavar os olhos e alcançasse assim um milagre. Mas, na minha ignorância, às vezes eu penso que pode ser apenas uma técnica completamente desconhecida na época, completamente desconhecido, onde alguns minerais, algumas coisas... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus, como o eterno Criador, ele domina cada elemento presente nesse e em outros universos. Ele domina os elementos. Por que Jesus fez aquilo? Ou seja, para nós, aparenta ser meramente um milagre com aquela purpurina mitológica, pode ser apenas um milagre no sentido mágico, sabe? Como algumas pessoas preferem. Mas se a gente for olhar com uma visão um pouco mais crítica, menos fanatizada, a gente pode dizer que sim, é uma tecnologia que está além do que possamos imaginar. Ele domina todos os elementos. Isso também pode ser chamado de tecnologia, de ciência. Entende? Para finalizar, cara, para finalizar, o que você falou aqui? Você citou outro exemplo aqui bem parecido com o negócio de transladar, acho que já foi contemplado. Para finalizar, poxa, eu acabei me perdendo aqui no comentário. Tinha um ponto importante aqui para a gente tocar. Eu citei a questão da lama nos olhos. Tinha alguma coisa... o mar vermelho. Vamos lá. Há muitos anos atrás, eu estava vendo um documentário, não lembro se foi na Discovery, onde eles estavam tentando explicar a questão da abertura do Mar Vermelho, se aconteceu ou não aquilo. Os caras levaram anos estudando aquilo, investigando, e
alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que muito provavelmente aconteceu sim. Do ponto de vista arqueológico, científico e tal, foi um fato histórico. Não foi uma narrativa da Bíblia. Aconteceu. A abertura do Mar Vermelho. Aconteceu. No entanto, como eles estão presos unicamente à questão da matéria, do espaço-tempo, explicação científica humana, e também tem aquela questão, né, de que não somos cientistas, tem negócio de Deus e tal, sabe como é que é? Aquela velha ideia de ter que sempre refutar uma ideia de Deus, de algo sobrenatural, enfim. Qual foi a explicação deles? Eles começam a explicar lá, que eu não vou saber explicar aqui agora para vocês. Que uma molécula que junta com outra molécula que gera tal fenômeno, eu estou falando aqui por alto, como ignorante, tá? Que junta com não sei o que, com tal partícula que forma não sei o que, tal, e acontece um fenômeno raríssimo que gera uma ventania dentro do mar e o mar simplesmente se abre, ou seja, cientificamente falando, um fenômeno completamente possível de acontecer. Só que, quando eles fazem essa investigação e apresentam o resultado desse estudo, eles estão querendo dizer o seguinte, olha, aconteceu um evento raro, e a Bíblia relatou possivelmente esse evento raro, mas não tem nada a ver com força sobrenatural e tal. É um fenômeno raro da natureza que aconteceu. Mas justamente num momento histórico, num fato histórico, onde havia um povo fugindo dos egípcios e precisava atravessar o Mar Vermelho antes de serem mortos, justamente ali, que coincidência, não é verdade? Então, assim, com a explicação científica dos caras, quando os caras falam de molécula, de partícula, de não sei o quê, cara, se o próprio Criador fez tudo isso, ele domina cada molécula, cada elemento, e cada evento natural para acontecer, existe uma regra dentro do algoritmo do Criador. E para acontecer eventos raros de ordem sobrenatural, é necessário a manipulação desses elementos que foi ele mesmo que fez. Cara, se deixar isso aqui, quase meia hora, se deixar a gente vai embora com isso aqui, tá? Quero agradecer a todos vocês. O Diego, obrigado pela pergunta, tá? Eu tinha uma galera aqui, separei uns comentários aqui pra gente falar, ó, mas vai ficar para outro vídeo, tá bom? Obrigado aí por vocês terem me assistido até agora, muito obrigado mesmo, espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.